tudo bem? Continuando aqui sobre a parte de rochas sedimentares, nós estamos aqui na região de Morro das Balas, né? A famosa região de Morro das Balas, no município de Formiga, e nós estamos bem na borda do Cráton São Francisco. Ou seja, tudo que chove de onde eu estou lá para trás vai para a bacia do Rio São Francisco. E tudo que chove atrás da cinegrafista, depois vai ser mostrado, chove, vai para a bacia do Rio Grande. Então aqui é um chamado divisor de águas, mas não divisor de águas que a gente vê em fazenda. Aqui é um mega divisor de águas, nós estamos só numa beiradinha dele. Ao fundo, vocês podem contemplar, né, se tiver jeito de dar um zoom, vocês podem contemplar a feição geomorfológica típica aqui da região, que é o mar de morros. Mas a partir da borda do Cráton do São Francisco, que é onde nós estamos aqui, as cotas começam a diminuir, porque é uma bacia intracratônica. Ela foi formada a partir da junção de vários protocontinentes. Isso antes de Pangeia, tá, gente? Nós aqui estamos sobre os sedimentos da formação Serra de Santa Helena, os quais eu vou descrever um pouco aqui, e progredindo para trás aqui, nós vamos ter até afloramentos de calcário, né? Existe uma exumação progressiva do calcário em direção ao município de Pains. Depois dos ajustes com a iluminação, né, nós estamos vendo aqui ao fundo, vocês podem notar uma nítida estratificação no perfil, até essa altura aqui. Opa, a vídeo cacetada, até aqui a estratificação. Daí para cima é solo mesmo, formado a partir das rochas da formação Serra de Santa Helena. Estas rochas que nós estamos vendo aqui têm uma gradação de cores, um pouquinho de variação na composição e também na textura, ou seja, no diâmetro dos seus constituintes. Uma característica típica de rochas sedimentares, da maioria delas, é a estratificação. Essa estratificação, nesse caso aqui, é devido à deposição sequencial no oceano primitivo. Porque aqui tem mais de 640 milhões de anos. É uma idade um pouco menor do calcário. Ela recobre o calcário em direção a Pains e demais cidades ali. A gente pode notar também que aqui até que está bem plano, mas tem alguns locais, né, vamos ver se a gente dá sorte de achar um aqui, que existem pequenos dobramentos aqui. Provavelmente são dobras atectônicas, ou seja, não foram dobras causadas por metamorfismo, e sim quando esse material ainda estava num estado plástico e houve movimentação da massa desse material provocando algum tipo de dobramento. E também para o pessoal de ciências biológicas, é tentador procurar fósseis aqui, né? Tá perfeito, olha, material bem laminado, né? Pode ter fósseis entre os perfis. Infelizmente não, pessoal. A explosão de vida, né, se deu no Cambriano, né? Ou seja, mais ou menos 500 e poucos milhões de anos para cá. Até 400 e poucos milhões. Então, aqui nós não temos formas de vida, nós não vamos achar fósseis de peixe, nem folhas, nem nada, simplesmente porque eles não existiam ainda. Nós podemos perceber nessa amostra de mão, é um desses, no geral são argilitos, tem uma mescla de argilitos e siltitos aqui. Esses aqui apresentam inclusive mineralizações de hematita, que está em vermelho aí. Muitas vezes formam dendritos, pode ser dióxido de manganês também,
que é formada a partir das soluções que percolam esses planos de estratificação do material. E outra coisa também que eu quero chamar a atenção é o seguinte, deixa eu botar isso aqui no chão. É até redundância falar isso, mas, obviamente, esse sedimento aqui, ele é mais recente do que esse aqui. Ou seja, quanto mais profundo você perfurar, mais antigos serão os sedimentos. Outra coisa também, os sedimentos mais finos são depositados quando as águas estão muito calmas. Aí é porque aí eles ficam em suspensão e só vão precipitar assim. Os sedimentos mais grosseiros, eles se precipitam nas águas mais revoltas, por causa da sua massa, né, e também densidade. Então, é razoável pensar que os sedimentos mais grosseiros estão mais no fundo aqui. Agora nós vamos dar uma andada aqui para ver se a gente consegue achar algum local aqui que esteja mais ou menos dobrado, para a gente ver essas dobras atectônicas, né? Não houve metamorfismo, né? Ou se tem algum metamorfismo aqui, deu muito baixo, tão baixo que nem compensa falar. Após a nossa cinegrafista usar um termo muito estranho, porque eu vou mostrar aqui, nós não vamos falar dele aqui não. Tá bom, eu falo. Um tal de craquelê que usa em quê? MDF? Esqueçam isso, negócio de geologia. Vou mostrar aqui no chão, nós estamos vendo aqui um perfil de argila finamente dividida, não confundam com a rocha aqui, aqui é rocha consolidada, rocha sedimentar consolidada, e o que está aqui no chão é argila inconsolidada, que pela ação das águas de chuva acumulou esse material aqui, e com posterior ressecamento, vou pôr um martelo aqui para vocês terem uma escala. Com o ressecamento, a argila perde aquela água que tem entre as suas folhas, né? E com isso, dá essas gretas de contração. E essas gretas de contração vão ter comportamentos diversos conforme o tipo de argila. Se é argila expansiva, 1 para 1, 2 para 1. Então isso aqui é uma feição muito comum, né? Quando se fala em Nordeste, o pessoal pensa no solo rachado e tal. Quando não chovia lá, porque agora está chovendo um monte de lugar lá. Então isso aqui é uma feição que acontece pelo ressecamento da argila. Ok? Muito bem. Nós não tem, até agora nós não vimos assim uma dobra muito expressiva não, mas aqui já dá para explicar. Vejam vocês que há um mergulho em todo o pacote sedimentar aqui, até essa parte aqui, fazendo uma sinclinal muito, muito suave, e daqui onde eu estou, ela retorna para a mesma cota que estava a parte anterior ali. Essa dobra é mais possivelmente arquitetônica mesmo, pelos motivos que eu expliquei antes. E não é só assim que o material está dobrado, mas existe esse dobramento e existe o mergulho também. E isso pode ser um fator muito limitante, por exemplo, na construção de estradas. No caminho para cá, o perfil, o corte, o talude lá na estrada era todo descoberto, era todo desse material, assim, era uma beleza para dar aula. Infelizmente eles vegetaram ele todo, né? É claro que tinha que fazer isso, mas para a aula não foi muito bom não. E aí conseguiram estabilizar a maior parte dele. Mas a tendência disso aí, quando chove, né, e pelo fato de ser estratificado e o material se partir em placas, né, favorece muito o escorregamento entre elas, então há muita queda de barreira. Quando as chuvas são intensas, né, há muita queda de barreira na estrada. Daí as obras para tentar conter esse processo erosivo. Pessoal, chama a atenção, aqui nós não temos aqui uma mineralização palpável ainda, mas
essas manchas negras que tem nos sedimentos aqui, isso são concentrações de oxidróxidos de manganês. É muito comum esses oxidróxidos de manganês no campo, nesse tipo de rocha. Por quê? O manganês ele tem uma mobilidade muito grande, quimicamente falando. E ele vai, junto com as águas que percolam, né, os planos, né, de estratificação, e quando essas águas secam, ele cristaliza. Então, em alguns locais aqui, a gente encontra minério de manganês mesmo, propriamente dito, em pequena quantidade até agora, pelo que já foi pesquisado. Mas é só para mostrar como é que começa esse processo nesta condição aqui. Então, o manganês é muito comum. Em certos casos, esse manganês pode formar dendritos, ou seja, você pega uma placa dessa, pode ter uma estrutura que lembra uma arvorinha. Aí você fala, oh, encontrei um fóssil, mas nós já vimos que não tem esse tipo de fóssil aqui. Essa arvorinha que muitas vezes encontra, tecnicamente é chamada de dendrito, que dendro, né, é árvore em latim, se não me engano. E os dendritos são formados de oxidróxidos de manganês, pode ser de oxidróxido de ferro. Principalmente esses dois são os mais comuns de se encontrar. Nas ardósias, que já são rochas oriundas, por exemplo, do metamorfismo sobre esse material aqui, um grau metamórfico muito baixo, é comum encontrar esses dendritos, inclusive eles têm um apelo decorativo muito grande. Nós estamos vendo aqui no chão, desculpe, são placas, né, desses sedimentos, só que ali no talude, né, no perfil que a gente estava fazendo a descrição, eles estão muito úmidos. E tem uma coisa, uma cisterna aqui é uma dureza, porque como é predominantemente fração argila, eles retêm muita água, mas para fornecer essa água é terrível. É tipo um aquiclude, né? É bom para reter água, agora para fornecer é complicado, né? Porque os poros são muito pequenos e o trânsito da água é pequeno. Mas esses estão no chão aí, eles já estão bem ressecados. Nós fizemos alguns ensaios em laboratório com os alunos de engenharia e nós vimos que um destes, seco, consegue reter mais ou menos, ele tem mais ou menos 35% de poros. Ou seja, ele consegue reter bastante água. É um experimento feito em laboratório e pode-se pegar uma placa grosseira disso aí, saturar, né, mergulhar na água, deixa. A hora que você tira, ele vai pingar uma, duas vezes e acabou. Pinga mais não, retém a água que é uma beleza. Aí pode fazer um furinho nele, né, mas não para atravessar do outro lado, uma mini cisterna. Vocês vão observar que não é tão simples ela encher d'água, como seria em outras condições. Vamos aproveitar que a erosão fez o papel dela aqui, mostrar aqui no chão o que acontece com essa rocha com o processo erosivo. A facilidade com que os planos dela vão se separando. Vejam bem, isso não é plano de foliação. Plano de foliação é para a rocha metamórfica, essa aqui é sedimentar, né? Como que esses planos vão se separando. E a maior parte dessa fração está na fração argila, secundariamente a fração silt. E por que essa área está tão mexida assim, né? Bom, possivelmente essa área aqui é explotada, é o termo usado, né, para exploração mineral, é explotado. Ela é explotada para a fabricação de cimento. Logo aqui no município de Arcos, aqui pertinho, tem uma fábrica de cimento enorme acho que é da CSN, ou uma subsidiária. Tem uma fábrica enorme que eles utilizam esse material aqui. Então, em alguns locais pontuais aqui, eu conheço 3 aqui, ele é ativamente explotado para isso. E para a questão de solos e tudo mais, vejam bem, nós temos um perfil pequeno de solo.
pouco profundo, não chega a 50 centímetros. Bom, em algumas partes até chega. E logo abaixo nós temos essa rocha extremamente frágil, é uma rocha friável. Olha, eu posso parti-la com as mãos, ó. Ela é bem friável e com essa tendência de se partir nos planos de estratificação, ó, é muito fácil erodir um local desse, qualquer fator. E então diversas práticas de contenção de erosão devem ser realizadas em locais onde o substrato é esse tipo de rocha e que tenha um relevo não tão suave. Aí tem aquela série de cálculos, né, que se faz para o tipo se vai fazer cordão em contorno, se vai fazer terraço, aí depende do relevo, da permeabilidade do solo e de uma série de fatores, do tipo de cultura, né? Nós não vamos adentrar muito nesses detalhes aqui. E outra coisa legal também, né? Eu fico lembrando, né? Porque a gente não faz um roteiro. Na roça, o pessoal chama esse material de giz. Porque se você pega um pedacinho disso aqui, né? Um pedacinho disso aqui, ele escreve muito bem. Eu peguei um duro. Mas em geral ele escreve muito bem na lousa. Daí o pessoal chamar de giz, tá? Vamos ver uma peça aqui de mão. Vamos ver se é sem vídeo cacetada, sem aranha, né? Essa diferença de coloração, né, como a gente disse anteriormente, é melhor vista no perfil aí, que está muito bonito. Olha como é que o material divide, ó, ainda mais molhado assim, né? Ele está praticamente saturado, creio eu. Ou seja, tem bastante água aqui, mas eu posso virar do jeito que for, não vai gotejar nada. Porque são microporos que ele tem. Microporo retém a água, capilaridade, atração elétrica e tal, é um sacrifício. E ele vai se dividindo em placas assim de composição diferente. Essa diferença na composição a gente vai ver de acordo com a coloração e, mais aprofundadamente, com a textura do material. Tem até arenitos associados a esses sedimentos aqui. A formação Serra de Santa Helena, que está inserida no grupo Bambuí. Não é um conjunto, tá, gente? Aqui, pessoal, olha que bacana. Nós temos um dobramento muito legal aqui, né? Ele chega a ser praticamente recumbente, se a gente pensar em metamorfismo. Mas, repito, essas dobras são atectônicas. Ou se tiver tectônica envolvida aí, é pouquíssima coisa, porque não tem uma alteração mineralógica, né, nessa rocha aqui que indique grau metamórfico. Embora eles sejam, às vezes, chamados de metapelitos, por alguma alteração incipiente em termos de alteração metamórfica, tá, gente? Então esse dobramento aqui é muito bacana, ó. O martelinho aqui do lado. E novamente com material de composição diferente. O de cima é diferente desse aqui de baixo. O de cima, quando está seco, ele fica bem duro. Eu acho que nesse arroxeado predomina a fração silt, que é mais grosseira, né, do que a fração argila. O amarelo que a gente vê, com certeza predomina a fração argila, é o que o pessoal chama de giz. Novamente, vejam essas venulações aqui com material branco, possivelmente é caulim, e parece que ele é lixiviado e percola fraturas nessas rochas e aí acumula em certos perfis. Nem sempre ele consegue fazer isso. Eu não sei explicar exatamente o que é isso aí. Eu sei que tem caulinita aí no meio, com certeza. Igual a Karina falou agora, né? Originam daquele perfil de cima ali. E nós vemos uma grande extensão aqui. Tá dando para ver eu e eles? Beleza. E tem algumas partes dele que parecem estar sofrendo um processo plíntico.
que vai culminar na formação de uma crosta ferruginosa, porque nós já vimos crostas ferruginosas associadas a esse material em outra parte dessa ocorrência aqui. Mas aqui ele está muito bem disponibilizado pela mineradora, né? Só novamente, eu estou gritando porque eu estou longe da filmada, né? Vamos observar a estratificação e essa dobra. Muito interessante aqui também. Aí, como está filmando em ângulo, com ela dá para vocês terem uma ideia de como é esse tipo de dobramento. Novamente aqui no canto, um local onde parece ter tirado o material por uma fratura do maciço rochoso. E aqui onde eu estou, uma série desse material aqui no chão, uns em processo já de secamento, né? Vejam que eles não estão tão igual estavam lá no barranco. Nós vamos levar essa peça aqui para fazer a cisterninha em casa e tentar demonstrar o que eu quis, o que eu falei anteriormente. Certinho? Pessoal, finalizando aqui, né? A gente tem essa paisagem estonteante aí atrás, que corresponde a um embasamento cristalino pré-cambriano, onde está inserida metade do município de Formiga. E esse aqui, onde nós fizemos, né, esses takes aqui, que já estão relacionados com a bacia do São Francisco, que é constituída de rochas sedimentares, cuja principal característica é serem formadas na superfície e a temperatura ambiente.